Então você não fala assim, vou comprar, ele vai valorizar. Não, ele já vale. Não é sobre a forma de aquisição, mas é sobre o ativo que você está comprando. Porque você tem um país sem educação financeira, onde as pessoas vão financiar inadimplentes o tempo inteiro. É uma máquina de gerar imóvel de leilão. Uhum. Os imóveis de leilão têm uma tendência a longo prazo de aumentar e não de diminuir. E ao mesmo tempo você tem pessoas que estão vendo que isso é uma oportunidade e elas começam a perceber que dá para alavancar, que dá para investir. Só que se você não souber como pegar aquela terra e transformá-la em lotes, um processo na prefeitura, uma aprovação, o que você precisa, se aquilo está aprovado, se pode ser aprovado ou não, como que você tem estratégia de venda, você fez uma péssima compra. O leilão é só uma porta de entrada para o mercado de imóvel. Uhum. Vocês, por exemplo, imagina que você tenha uma incorporadora ou você queira comprar um terreno e dividir em lotes. Você pode comprar em leilão ou você pode comprar de uma forma tradicional de alguém que está enforcado. Só que se você não souber como pegar aquela terra e transformá-la em lotes, um processo na prefeitura, uma aprovação, o que você precisa, se aquilo está aprovado, se pode ser aprovado ou não, como que você tem estratégia de venda, você fez uma péssima compra. Você errou. Uhum. Então não é sobre você comprar, não é sobre a forma de aquisição, mas é sobre o ativo que você está comprando. Leilão é só mais uma forma de aquisição que existe no mercado, que na minha percepção é a melhor. Bruno, pela experiência que eu tenho, porque eu já adquiri imóveis de outra forma. Por quê? Porque você já compra um imóvel precificado. Então essa para mim é a grande diferença entre, por exemplo, leilão e lançamento. O lançamento você conta com uma valorização. O leilão você já compra um ativo precificado. Uhum. Você não espera uma valorização do imóvel. Então você sabe que ele vale R$1 milhão, você sabe que ele tem liquidez e você vai pagar ele R$500 mil. Ponto. Então você não fala assim, vou comprar, ele vai valorizar. Não, ele já vale. Uhum. Então essa percepção de valor é o que faz com que o leilão seja altamente rentável. É como uma ação, por exemplo, né? Se alguém chegar com um relatório aqui de uma casa de análise famosa e falar para você, essa ação vai dobrar de valor nos próximos 6 meses, certeza absoluta. Então, vamos supor que É a diquinha quente. Chegou aqui, ó, 100% de upside. Acabou de chegar, fresquinho no e-mail. Se o cara falou certeza absoluta, você já fica com o pé atrás. Aí você fala assim, aí você tem 500k, né? Quanto que você colocaria, por exemplo? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Tem 500k, vem uma casa super conceituada e ela fala, tem um ativo que vai dobrar de preço daqui 6 meses. Você tem 500 mil na mão. Quanto que você colocaria nesse ativo? Pensando que é uma ação. Eu falo que não invisto, eu só invisto em imóveis. Mas se fosse uns 3 anos atrás, Rodrigo? Aí eu colocaria tudo. Se você fizer essa pergunta, a maioria das pessoas vão falar, não, eu colocaria 50%, colocaria X%, etc. Só que você não tem como garantir que uma ação vai dobrar de preço. Você pode fazer o estudo que for. Por quê? Porque você está contando uma projeção futura. Uhum. Agora, imagine que no seu prédio, imagina aqui no estúdio, né? Você sabe que aqui embaixo vale R$1 milhão. E alguém fala para você, esse estúdio está disponível por R$500 mil. E você tem os R$500 mil. Ou seja, entende a grande diferença? Nas ações a gente poderia pegar opções de compra também, né, Mate? Fazer alguma... O Mate eu vi que ele é meio fã aqui do mercado financeiro. Ele já falou assim, Não, mas isso é muito verdade, porque tipo assim, é o que você falou, a pergunta muda, você não tá colocando dinheiro numa coisa com uma expectativa que você tem que ficar torcendo às vezes para aquilo valorizar. Você já sabe o quanto aquilo vale e você só tem que enxergar até que ponto você está disposto a correr de risco. Né? Eu tenho tanto esse imóvel, eu já sei que ele vende a X, eu sei o quanto que eu quero ter de lucro, se passar disso eu não quero nem entrar na operação, nem vou correr esse risco. Então aí que tá a diferença, você às vezes no mercado financeiro você tem que correr o risco, senão você nem tem a chance de ganhar. No leilão você já sabe que você vai ganhar se você entrar antes. Porque o ativo já é precificado. Geralmente você já tem um bairro já consolidado.
Nossa, já tem... Você tem base de comparação. Já tá populado, já tem estabelecimentos ao redor. Então não é uma coisa que vai se desenvolver. Você não conta com uma projeção futura. O lucro já é mais certo, né? Você já consegue estimar Exato. até melhor, né? Você sabe a margem Exato. Vira uma aproximada que você questão vai ter, né? mais matemática Não, tá ali, de maluco, conta, do que Pô. de você propriamente tomar uma decisão pensando em risco, né? Teve um imóvel que foi a leilão na frente da casa dos meus pais. Tipo, eles moram num bairro lá aqui em São Paulo, né? Que tem várias casas e tudo. E eu lembro, é que na época eu não tinha tanto conhecimento ainda disso, né? Tipo, acho que a gente tava começando um podcast, alguma coisa assim. E lá naquele bairro, as casas valem, tipo, 2 milhões, valem, tipo, valor assim, né? E aquele imóvel tava, tipo, sendo no leilão por metade do preço, menos da metade, um pouquinho menos da metade. E aí todo mundo mandando lá na família, mas ninguém entendia, sabe? E aí depois simplesmente... Você não pegou um Só que aí o que 100 mil aconteceu? de cada um da Não, família. Ninguém deu tanta atenção porque não quis ir a fundo, sabe? Só que aí o que aconteceu? Depois de um tempo, a gente foi lá entrar no site de novo, sabe? Do que tava anunciado, e viu que ele realmente tinha sido vendido a tanto, e é na frente da casa dos meus pais. E aí, depois de uns dias, a casa já tava sem a placa lá de vende-se e tudo, a família já começou a pintar, e vida que segue. Tipo, o cara comprou a casa com, sei lá, mano, 60% de desconto, e a gente ficou só olhando. E a grande diferença disso do mercado financeiro, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo, é que o imóvel, tradicionalmente, ele é muito aceito no nosso país como cultura, né? Como cultura. Se você for num banco, por exemplo, e você der um carro como garantia, você provavelmente não vai conseguir um empréstimo. Se você der as suas ações como garantia, Até tem né, até alguns mas produtos e tal, mas os né? juros é bem mais alto, né? Agora, se você der seu imóvel como garantia, você consegue um home equity. Uhum. Ou seja, banco, que é o cara que mais entende de dinheiro no planeta, se ele aceita um imóvel como um ativo de risco, ou seja, é uma segurança. Porque o banco, na verdade, ele mais entende, ele entende tanto que ele não tem dinheiro, o banco, né? De tanto que ele entende, né? Porque ele não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com o dinheiro dos outros, né? Essa é uma outra sacada do leilão extrajudicial também, que a gente pode discorrer aqui, que o banco, ele fica só assistindo quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro se degladiando. Uhum. Ele fica fazendo, ele faz a ponte entre os três aqui. Mas se o banco aceita isso como um ativo de segurança, ou seja, ele é um ativo de extrema segurança. Quem sou eu pra falar o contrário, né? Exato. Os caras lá. Se tem uma coisa que banco não é bobo. É bobo. Então, Ele sabe como tirar nosso dinheiro. que é o que acontece com os leilões extrajudiciais, que é os leilões de banco, né? Você pensa o seguinte, a pessoa ela tem pouco recurso, ou ela não tem uma educação financeira. Então, historicamente no nosso país, quase 80% das pessoas têm dívidas. Não são endividadas, elas têm dívidas, né? Desses 80%, nós estamos falando em 30% aproximadamente, ou um pouco mais. 50% desses 80% estão inadimplentes. Ok? Uhum. Desse número que está inadimplente, aproximadamente 30% deles estão inadimplentes há mais de 3 meses. E a gente sabe que se você deixa de pagar 3 parcelas do seu imóvel, o banco vai lá e... né? Esses 3 meses está em contrato. Pode ser que o banco escolha 1, 2 ou 3, mas tradicionalmente são 3. E desses 30% que eu estou falando, 10% é habitação. Então nós temos hoje aí mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas inadimplentes com seus imóveis. É, gente. É imóvel. É imóvel. Então o que o banco faz? O banco, a pessoa não tem muita grana, ela financia. Ok? Só que ela financia com qual dinheiro? Com o dinheiro daquela pessoa que deixou na poupança. Então o cara não tem muita grana, ele vai lá e financia. Aí deixa lá. 700 bilhões tem na poupança. O cara recebe 0,4, ele pega esse dinheiro e empresta esse dinheiro para quem quer financiar ou quem quer investir. Então imagina que esse dinheiro volta para cá, só que cobrando 2% ao mês. Então o banco, aí chama esse delta, né? Chama spread, essa diferença do ganho. Aí essa pessoa que é humilde vai lá começar a pagar, não consegue pagar. O que o banco faz? Pega esse dinheiro, pega esse imóvel, não toma, né? Ele consolida a propriedade e bota para leilão. Aí o cara que tem grana ou que sabe que tem educação financeira vai lá e compra esse imóvel no leilão,
reforma, deixa bonitinho e vende pra quem? Pra aquele cara que tá o dinheiro na poupança. Uhum. Então você fica um triângulo infinito. Uhum. Um triângulo infinito. Porque você tem um país sem educação financeira, onde as pessoas vão financiar inadimplentes o tempo inteiro. É uma máquina de gerar imóvel de leilão. E quanto mais crédito você dá, mais as pessoas tomam, mais elas ficam inadimplentes. E ao mesmo tempo você tem pessoas que estão vendo que isso é uma oportunidade e elas começam a perceber que dá para alavancar, que dá para investir. E no final ela vende pro cara que tá aqui com dificuldade porque vai querer financiar de novo. Porque, enfim, guardou o seu dinheirinho e esse ciclo não para nunca. Ou seja, os imóveis de leilão têm uma tendência a longo prazo de aumentar e não de diminuir. Aumentar o volume de imóveis? O volume de imóveis. Uhum. Porque as pessoas estão sempre tomando mais crédito. E aí o governo precisa fazer o quê? Ele precisa dar linha de crédito, ele precisa baratear, então ele incentiva isso, as pessoas não conseguem pagar, então elas ficam devendo, cada vez menos educação, e aí você tem mais imóvel indo para leilão, mais imóvel indo para leilão, fora os leilões judiciais. Então você tem um ciclo imparável aqui, e só em 2023, de acordo com a informação da Leilão Imóvel, que é um site de imóveis de leilão, foram para leilão por volta de 180 mil imóveis no Brasil. Só em 2023. Só em 2023. Eu sempre Isso entro só uma nesse parte- site aí. E desses tem a porcentagem arrematada?